ao teu coração uma reflexão da palavra que se encontra no livro de Salmos. Salmos de número 37. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Salmos de número 37. Quero que você, nesse momento, abra aí as Escrituras Sagradas e vamos acompanhar um pouquinho e meditar na palavra do Senhor. Salmos 37 e o verso 4, que diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vou ler de novo. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero trazer, irmãos, uma palavra sobre vivendo uma vida que agrada a Deus. Vivendo uma vida que agrada a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Salmos, os Salmos ele contém 150. Pelo menos desses 150 salmos, 150 números, nós vemos aqui, irmãos, que desses 150, 100 salmos são conhecidos. Salomão escreveu 2, Davi 73, Asaf 12, Enan 1, Moisés 1, filho de Corá 10 e Etã 1. E os demais irmãos não mostram a autoria diretamente do autor, mas são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu vejo, irmãos, esse salmo de Davi, o salmo de número 37, eu vejo, irmão, desse verso 4, uma palavra tão importante para nós. Quando nós olhamos lá em 2 Coríntios 5, 9, diz assim a palavra: pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, que presente, que ausente. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando acerca de viver uma vida que agrada. E quando eu olho para esses salmos, eu olhei algumas versões da Bíblia Sagrada, e eu encontrei algumas versões, 3 traduções, em Almeida Revista Atualizada, o Salmo 37, o verso 4, dizendo: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Na Almeida Revista Corrigida, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que deseja o teu coração. Lendo essas 3 traduções, nós temos que entender de que devemos fazer aquilo que agrada a Deus. E todos nós, irmãos, temos coisas importantes na nossa vida. Pelo menos 3 coisas importantes. Você tem sonhos, você tem projetos e você tem uma grande visão do futuro. Então, se você tem visão do futuro, se você tem projetos na sua vida, se você tem sonhos, o salmista ele nos dá uma receita para vivermos os sonhos, para vivermos os desejos, para que os projetos se tornem realidade. O salmista declara: agrada-te no Senhor. No começo da minha fé, eu pensava que eu tinha que me alegrar no Senhor, mas aqui eu tenho que trazer alegria para Deus, porque a verdadeira alegria, irmãos, ela vem do céu para a nossa vida. A partir do momento que eu agrado a Deus na minha vida, a partir do momento que um filho, ele agrada ao pai, o pai abre o coração para ele. Então, quando eu vejo o Salmo 37, o verso 4,
Nós devemos viver uma vida que alegra a Deus, uma vida que traz alegria para Deus. Então, o salmista, irmão, ele nos mostra que ele declara: agrada-te no Senhor, faça aquilo que agrada a Deus, viva um estilo de vida que agrada a Deus. Então ele satisfará, ele realizará os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, mas viva um estilo de vida que agrada a Deus, porque o prazer de Deus em nós baseia-se, número 1, nas escolhas que fazemos diariamente. Irmão, todos os dias nós fazemos muitas escolhas, todos os dias nós fazemos muitas escolhas na nossa vida. Você escolhe já um dia antes, quando vai dormir, botar o despertador, se vai acordar a tal hora ou não. Você, quando acorda de manhã, você vai decidir se você vai logo orar ou não orar. Se você abre o guarda-roupa, vai escolher a roupa que você vai vestir. Você vai escolher o local que você vai escolher a roupa que vai para o trabalho. Você vai ver o horário, né, que você vai sair de casa. O homem, irmão, ele faz muitas escolhas. Então, porque o prazer de Deus em nós se baseia-se nas escolhas que nós fazemos diariamente. E todas as nossas escolhas, irmãos, tem uma escolha que é mais importante, é a escolha de agradar a Deus. Número 2, nas atitudes que temos diante dele e diante das pessoas. Então as escolhas que nós fazemos são escolhas que agradam ou não agradam a Deus, e nas atitudes que temos diante dele e das pessoas. Olhe só, irmãos, atitudes que nós tomamos diante de Deus e diante das pessoas. Uma vez Deus falou comigo: Márcio, o que me define você diante de mim não é o que você pensa, não é o que as pessoas pensam ou falam de você, mas sim o que você pensa e fala acerca das pessoas. Vou repetir de novo. Uma vez Deus falou ao meu coração, falou comigo, que o que me define diante dele, o que me define diante de Deus, não é o que as pessoas pensam ou falam de mim, mas sim o que eu penso e falo acerca das pessoas. Então isso é a atitude que temos diante dele, é o nosso caráter, é o nosso agir. Número 3, no testemunho que damos ao mundo. Irmãos, nós temos que dar testemunho de uma vida que agrada a Deus. Eu só posso transformar a minha família se eu viver uma vida que agrada a Deus. Eu só posso transformar os meus filhos através do testemunho que agrada a Deus. Então, a minha vida particular, o meu testemunho que nós damos em casa e damos ao mundo. Quando alguém olha para nós e diz: aquela ali é uma mulher diferente, aquele ali é um homem diferente. Por que é diferente? Chega para você: por que é diferente? Porque você tem uma vida com Deus, você vive uma vida, um estilo de vida que agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então o salmista, ele declara: agrada-te no Senhor. Meu irmão, o seu estilo de vida, eu quero fazer uma pergunta: o seu estilo de vida é um estilo de vida que agrada a Deus? Se Deus escrever hoje a sua biografia, Ele poderá colocar que o seu estilo de vida agrada a Ele? Pastor, por que está dizendo isso? Porque talvez, irmãos, você diga: não, eu já sou batizado, eu já congrego uma igreja, eu canto no conjunto. Irmão, isso aí é bom, isso aí é maravilhoso, mas será que eu e você está vivendo um estilo de vida que agrada a Deus? Será que você pode, nesta manhã, pensar, analisar: será que eu estou tomando decisões que agradam a Deus? Como nos tornamos agradáveis a Deus? Como Deus reage quando alguém se agrada, quando alguém agrada a Ele? O que Deus faz quando a escolha nossa de agradar a Ele? O que é que acontece conosco quando nós escolhemos agradar a Ele? Então, no decorrer, irmão, desta palavra que eu quero trazer ao teu coração, eu quero que você entenda que para viver uma vida que agrada a Deus, você precisa entender alguns princípios e valores revelados nas Escrituras Sagradas.
o que deve ser praticado por mim, por você e por todo aquele que realmente quer viver uma vida que agrada a Deus. Quando eu vejo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 1, as coisas mais importantes na vida é agradar a Deus, é agradar o nosso Pai. Porque quando um filho, irmão, ele agrada ao pai, o pai abre o coração para ele, tudo aquilo que ele necessita, os seus sonhos. Eu lembro, irmão, quando eu era pequeno, uma criança, e eu tinha um desejo, irmão, de ter uma bicicleta, e naquela época tinha aquelas propagandas que passavam na televisão, né, compre a sua Caloi, e mandava colocar dentro do sapato do pai um papelzinho, dentro da agenda dele, no quarto dele, na gaveta dele, eu quero a minha Caloi, e eu botava lá aquilo lá, e o meu pai via aquele papel, ficava olhando para mim, não comprava, e eu esperando, e naquele dia quando meu pai chegava, eu abraçava o meu pai, eu dizia, meu pai, como é que o senhor está? E eu queria viver uma vida que agradasse o meu pai, para poder receber as bênçãos na minha vida, porque eu era aquele rapaz que não era tão obediente, mas depois eu compreendi que para que eu tenha uma vida diferente com meu pai, eu tenho que estreitar minha comunhão com ele. E eu me apresentei ao meu pai, sempre estava com ele, andando com ele, dizia, pai, eu quero lavar o seu carro. E eu lavava lá o carro dele, não lavava tão bem perfeito, que eu era um garoto, eu era uma criança, mas estava lá lavando, limpando, e o meu pai olhando ali, fazendo aquilo lá, e eu botava aquele papelzinho, pai, eu quero a minha Caloi. E de repente, irmão, em uma manhã, o meu pai chega em casa, com uma bicicleta Caloi lá para mim, e o meu pai disse, olha, eu tenho me agradado de você, você tem me obedecido, você tem me ajudado. Olha que coisa linda, irmão, quando a gente traz alegria para alguém que é importante na nossa vida. E o meu pai, ele realizou aquele meu sonho de criança. Por quê? Porque eu me comportei bem diante dele. Então eu quero trazer essa palavra nesta manhã ao teu coração. Viva uma vida que agrade a Deus, e Deus satisfará o que deseja o teu coração. Olha o que 1 Tessalonicenses 4:1 fala. Olha o que diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais diante de Deus. Olha só que coisa linda. Paulo falou que a igreja de Tessalonicense era uma igreja que agradava a Deus. Paulo está dizendo, cresçam nisso, continue agradando a Deus, agrade mais e mais a Deus. Então eu te convido nesta manhã, para você fazer como Tessalonicense, uma igreja que vivia para agradar a Deus. E eu te faço uma pergunta mais uma vez nesta manhã: se Deus fosse escrever a sua biografia, Ele poderia registrar que o seu estilo de vida, a sua forma de viver aqui na terra, está agradando a Deus? O meu e o teu estilo de vida está sendo registrado, irmão, agora. Tudo que a gente faz aqui na terra é registrado, irmãos, e um dia esse registro será aberto. Pastor, isso está na Bíblia? Está sim. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e que abriu-se os livros. Olha só, irmão, abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Apocalipse, tudo que está acontecendo, está sendo registrado, e vai, ser colocado diante de Deus um dia. Então, tudo que está sendo registrado, e o que vai importar é se você está agradando a Deus. Estou pregando esta palavra nesta manhã ao teu coração. Estou pregando essa palavra
esta manhã, para você que está conectado conosco, para você que vai assistir a live depois, para que você entenda hoje, porque Deus, Ele ama você, e te alerta para você viver um estilo de vida que agrade a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ama, e mais uma vez Ele vai falar ao teu coração nesta manhã. A primeira coisa que você tem que entender para agradar a Deus, você precisa entender o amor de Deus. Para você viver uma vida que agrada a Deus, você tem que entender primeiro o amor de Deus. O único relacionamento que vale com Deus se chama amor. Porque o relacionamento que vem medo, que vem pavor, ele não dá certo. Não, eu vou ser crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou ser crente porque isso pode acontecer na minha vida. De maneira nenhuma. Você tem que servir a Deus, porque você tem que reconhecer o amor dele por você. Deus te ama. O amor de Deus é tão lindo. O amor de Deus é tão maravilhoso. A base que faz eu agradar a Deus se chama amor. Ele nos ama. Ele nos corresponde com este amor. Então você tem que compreender o amor de Deus. Você é muito amado por Deus. Não podemos fazer nada, irmão, para Deus nos amar. Eu não preciso, irmão, subir escada de joelho para Deus me amar mais. Não. O amor de Deus, irmãos, ele é grande pela sua vida. Você não precisa fazer nada para Deus te amar. Não. O amor dele é incondicional pela minha, sua vida. Mas quanto ao prazer de Deus é diferente. Quanto Deus se agradar é diferente. O amor de Deus é incondicional. Ele ama você. O que aborrece a Deus se chama o pecado. O mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por aquele bêbado caído, Ele tem pela aquela pessoa que é assassina, que está lá, irmão, em uma prisão. O mesmo amor que Deus tem por mim, Deus tem por ele. Lembra do filho, os dois filhos? O pai amava os dois filhos. Um resolveu sair de casa, não queria ser dependente do pai, resolveu viver a vida lá fora do jeito que quisesse. E ele pediu ao pai, o pai ele dá livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a estar com o pai, ninguém é obrigado a viver uma vida que agrada a Deus. Mas quando a gente vive uma vida que agrada a Deus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. E diz a Bíblia Sagrada que aquele jovem saiu, foi embora, mas o pai não deixou de amá-lo. E quando o filho caiu em si, ele viu que fez uma besteira na vida dele, ele achou que o pai não amava mais. E ele disse: levantar-me-ei, irei à casa de meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ter chamado seu filho, permita que eu seja um dos jornaleiros, me ajuda a ser pelo menos um servo aí dentro da tua casa. E ele retornou, mas quando ele vinha de longe, o pai já estava de braços abertos. Meu irmão, Deus está de braços abertos para a sua vida, porque o amor de Deus, eu não preciso fazer tanta coisa para Deus me amar, e mesmo que eu faça de menos, Deus, Ele me ama. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 3:17, a palavra diz que o batismo de Jesus, Deus o Pai bradou das nuvens para que todos ouvissem: eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer e contentamento, em qual me traz alegria. O próprio Deus brandou do céu, quando Jesus desceu as águas do rio Jordão, naquele momento do batismo de João Batista, que estava batizando ele, naquele momento, irmão, a voz brandou do céu: eis aí meu filho amado, em que eu tenho prazer. Jesus mostrou que o homem, ele pode trazer alegria para Deus, que o homem pode alegrar o coração de Deus, que o homem pode viver uma vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Deus nos ama com amor incondicional. Então muitos cristãos, irmão, começaram a dizer: uma vez que Deus me ama, Ele também satisfaz o desejo do meu coração. Isso, irmão, simplesmente não é verdade. O fato de Deus te amar não significa que Ele aprova o que você faz, porque está escrito em Mateus 7:21 e 23: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O amor de Deus por nós
é incondicional, é sacrificial, é imutável, é eterno. Jeremias 31:3 fala sobre isso, e João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, ninguém explica o amor de Deus. É por isso que Jesus falou e João anotou: Deus amou o mundo de tal maneira. É inexplicável. Apenas, irmãos, em um hospício ali na Inglaterra, encontraram um quarto escrito de lápis por uns daqueles que eram considerados sanos, escrevido de lápis na parede, e as pessoas se espantaram quando viram aquelas escritas ali por um daqueles que eram considerados loucos, que eram considerados pessoas insanas. Ele escreveu bem assim: se o céu por extenso fosse papel, os oceanos da terra fossem tinta, todas as estrelas do céu fossem plumas, e todos os homens e mulheres, crianças da terra, fossem escrivão, para descrever o amor de Deus, os mares secariam, o céu não haveria espaço para escrever o grande amor de Deus por nós. Irmão, ninguém pode descrever este amor. Ele te ama, Deus te ama, Ele ama você. O Senhor Jesus, irmão, orou para que possamos entender que Deus, o nosso Pai, Ele ama tanto quanto Ele o ama. Olha o que diz em João 17:23: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me ama. Irmão, o mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por você também. Tacaste que me codecamaste. Irmãos, não tem isso. Ele me ama mais, Ele me ama mais. Não. Pedro achava que Jesus, irmãos, amava mais a João do que a ele. Tanto que Jesus, quando disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez: amo, Senhor, então apacenta o meu rebanho. Terceira vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, e tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Olha, Pedro, eu vou revelar o teu futuro. Tu vai morrer velhinho. Tu não vai morrer agora não, tu ainda vai fazer muita coisa para mim. Agora haverá um dia que alguém vai te pegar e vai te levar para um lugar que você não vai querer ser levado. E de repente, Pedro, naquele relacionamento tão gostoso com Jesus, ele quebra o relacionamento e diz: e esse aí? E esse aí? Com João. Não disse nem o nome. E na hora ele disse: olha, com ele não se preocupe. O que te importa? O que te importa? Se eu quiser, ele vive até o dia do meu arrebatamento, até eu vir na terra. Aí na hora João escreveu que todos achavam, que Jesus estava falando que ele não iria morrer. O discípulo amado do Senhor falou, porque era João. Irmão, se você vê na Bíblia, quem escreveu que João era o discípulo amado de Jesus foi João. Por que João escreveu? Porque João se sentia amado. João vivia uma vida que agradava a Deus. Então João se sentia amado. Quando alguém se sente amado, escreve. Foi João que escreveu. Nenhum discípulo escreveu sobre isso. Agora, o único discípulo que disse que amava Jesus foi Pedro. Pedro foi privilegiado. Jesus perguntou: tu me ama? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Irmão, o amor de Deus por você é igual ao amor que Ele tem por Jesus. Dê glória ao nome do Senhor nesta manhã. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, tem por você. Você não nasceu para dar errado. Você não nasceu por um acidente, de um relacionamento extraconjugal, ou que você nasceu e alguém rejeitou a mãe, e você não. Você foi chamado à existência, foi Deus quem te gerou, e você foi gerado para viver uma vida que agrada a Deus, para que os sonhos, as realizações da sua vida sejam realizadas através do Senhor. O pecado é que destrói a vida do homem. O pecado é que
tira o homem da presença de Deus. E eu te convido nesta manhã, porque Deus te ama. Agora, Deus se agradar de você, aí é diferente, porque eu tenho que primeiro agradar. Jamais, irmão, eu vou receber algo de meu pai se eu não agrado a Ele, se eu não sou um filho bom para Ele, se eu não ando na direção dEle. Jamais eu vou ser abençoado dentro da minha casa se eu sou rebelde, se eu não vivo uma vida que agrada a minha família. Se eu quero o amor da minha esposa, eu tenho que viver uma vida que agrada a ela. A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses, o amor é sacrificial, ele dá a vida pela sua família. Jesus, ele só cobrou amor ao homem. A Bíblia diz que Deus disse: homem, amarás a tua mulher e darás a sua vida a ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É o amor sacrificial, é o amor que enfrenta a barreira. Então quem vive uma vida que agrada a Deus, ele traz alegria. Se eu não trazer felicidade para minha esposa, eu jamais vou ter felicidade. Se você não traz alegria para o teu marido não traz alegria para você, jamais você vai amar, jamais você vai abrir o teu coração, jamais o sonho será realizado. Eu quero que você entenda nesta manhã: alegra-te no Senhor, traga alegria para o teu Deus nesta manhã, e Deus vai entrar com cura, com providência, com milagre dentro da tua casa, porque Ele é Deus de amor. O amor de Jesus por você é eterno, é incondicional, é sacrificial. João 15:13, olha o que diz aqui: o Espírito Santo é quem derrama o eterno amor de Deus em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3:17-19, para que Cristo habite nos vossos corações, mediante a fé. Oro para que, estando arraigado, alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo é que derrama esse amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ortogado, disse Paulo aos Romanos 5 e o versículo 8. Devemos fazer de tudo para agradar a Deus, porque Ele nos ama. Porquanto agradar a Deus é a responsabilidade, é corresponder com o seu santo e eterno amor. Primeiro, para que eu viva uma vida que agrada a Deus, eu tenho que fazer o que, irmão? Conhecer o amor de Deus. Porque se você conhecer o amor de Deus, aí você vai viver uma vida que agrada a Deus. Número 1, conheça o amor de Deus, e você vai viver uma vida que agrada a Deus. Porque quando a gente se sente amado, a gente abre o nosso coração. Número 2, para viver uma vida que agrada a Deus, as suas escolhas revelam o que você está, a quem você está agradando. Primeiro, eu tenho que conhecer o amor de Deus. Segundo, as minhas escolhas revelarão se verdadeiramente eu estou agradando. As decisões que você toma diariamente revela para quem você está vivendo, se você mesmo ou para Deus. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Tome a sua cruz e seguir a Jesus Cristo é uma decisão diária. Lucas 9:23. Priorize Deus em sua vida. Quando você prioriza a sua família, irmão, você luta por ela, você batalha por ela, você não desiste dela, porque você sabe, irmão, que aquela família é a razão da sua vida. Jesus, irmão, é a razão da sua existência. É por isso que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A família, irmão, é a catraca da sociedade, que faz a sociedade ver o amor de Deus, enxergar a grandeza de Deus sobre a face da terra, os projetos, propósitos de Deus com o lar, com a esposa, com o marido, com os filhos, as bênçãos, a proteção que vem do céu sobre a nossa vida. Então as suas escolhas revelam a quem você está agradando. Louvado seja o nome do Senhor.
ao ser discípulo de Jesus, uma decisão requer renúncia, compromisso com a cruz de Cristo diariamente. Mateus 16, 24, que diz assim, Lucas 14, 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Fazer a vontade do Pai celestial é uma escolha, é uma decisão diária. Mateus 6, 9 e 11. O orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhe só, o orar assim, você está declarando que está submisso a Deus Pai, com os santos anjos do céu, e assim também na presença dos Deus. O céu, a palavra e a vontade de Deus nunca é questionada, irmão. No céu, a vontade e a palavra de Deus não é questionada, ela é realizada. Mas aqui na terra, irmãos, em todo o universo, tudo cumpre a sua função, obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, cumprindo o propósito para os que foram criados. O ser humano são os únicos que questionam, e a maioria das vezes não obedecem, não fazem a vontade de Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16, santidade ao Senhor é uma decisão diária. Está crucificado com Cristo, é uma escolha, é uma renúncia diária. Gálatas 2, 9 e 20, Gálatas 6 e 14 diz, está crucificado para o mundo, e o mundo para você é uma decisão diária. Oh, glória a Deus. Meu amigo, viva uma vida que agrada a Deus. Para viver uma vida que agrada a Deus, eu tenho que renunciar o mundo, eu tenho que crucificar a carne, eu não tenho que viver nos prazeres que o mundo quer me levar, porque o maior prazer é trazer alegria para Deus. O maior prazer, irmão, é saber que Deus se contenta com a minha vida, que Deus se contenta com você. Em Romanos 12, 1 e 2 diz assim, para agradar a Deus é preciso estar comprometido, irmãos, com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Olha o que diz aqui, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis em vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Deuteronômio 30 e 19, e Mateus 7, 13 ao 14, as suas escolhas revelam quais são as suas prioridades. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele disse, escolha pois a vida, escolha pois a bênção, porque é melhor para a nossa vida. Meu amigo, as nossas escolhas é que vai nos definir se nós agradamos ou não agradamos ao nosso Deus Todo-Poderoso. As suas escolhas revelam aonde está o teu coração. Aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu tesouro está nas coisas do mundo, está no lugar errado. Mas o seu tesouro estiver em Deus, o teu coração está em Deus. Então as suas escolhas revelam qual é o foco da sua vida. As suas escolhas revelam se você está edificando o reino próprio ou está edificando o reino de Deus na sua vida. Deus não está procurando homens e mulheres que queiram edificar o seu próprio reino. Ele está procurando homens e mulheres que queiram edificar o reino de Deus aqui na terra. Primeiro, eu tenho que conhecer o amor. Segundo, eu tenho que, irmão, que tomar a decisão certa. Eu tenho que primeiro, irmãos, ter uma decisão que agrada a Deus. Primeiro eu reconheci que Deus me ama, eu sei que Deus me ama, e agora eu tenho que tomar uma decisão, se as minhas escolhas estão agradando a Deus ou não. Então reflita as suas escolhas. E por terceiro, viva para agradar a Deus. As suas atitudes revelam para quem você está vivendo, para quem você está agradando. As suas palavras revelam a quem você está glorificando. Se você critica as pessoas, fala mentira, fala palavras negativas, valoriza os problemas, você está glorificando ao diabo. Mas se você quer agradar a Deus, fale só o que é bom.
Fale só o que edifica, fale só o que constrói, fale só o que abençoa, fale o que traz milagre, e isso glorificará Jesus aqui na terra, através da sua vida. Deus valoriza muito o nosso relacionamento com Ele. É por isso que a Bíblia nos mostra, que menciona o nome de muitos homens e mulheres que viveram uma vida que agrada a Deus. Eu quero dar exemplo para concluir, vida que agradaram a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24, e Hebreus 11 e 5, Enoque, ele andou com Deus, e a Bíblia diz, nos mais profunda intimidade. A Bíblia diz que não foi Deus que andou com Enoque, irmão, embora Deus anda conosco, na lógica de Deus, Deus anda conosco, sim, mas a Bíblia diz que Enoque, ele tomou uma decisão de viver uma vida que agrada a Deus. Para viver uma vida que agrada a Deus, você tem que andar com Deus. Porque tem muita gente fazendo as coisas para Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu alego a Deus. Não, meu irmão, você está fazendo sozinho. Você tem que fazer com Ele. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, Enoque fazia as coisas com Deus, na sua casa, na sua família, na sociedade. Enoque anunciou e teve a visão dos anjos vindo com o Senhor sobre a face da terra. Meu amigo, ande com Deus, viva uma vida que agrade a Deus. Enoque viveu uma vida que agrada a Deus porque ele andou com Deus. Andar com Deus quer dizer andar no caminho certo, andar no caminho da verdade. Muitos de nós, irmão, queremos trilhar caminhos aí que parece ser bom, mas o final dele é a morte. A Bíblia diz também em Isaías 41, versículo 8, e Tiago 2 e 23, que Abraão, Deus o chama de amigo. Aquele que agrada a Deus, irmão, anda com Deus, e aquele que agrada a Deus, Deus chama ele de amigo. Olha que coisa linda. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele andava com Deus. Amigo, irmão, conversa um com o outro. Amigo tem diálogo, amigo investe tempo junto. A Bíblia diz lá em João 15, 14, vocês querem ser amigo de Deus? Então você quer ser amigo de Jesus? Faça o que lhe agrada. Jesus disse, eu não chamo vocês mais de céu, eu chamo vocês de amigos, porque o amigo conhece, o amigo agrada. Por que não falar em Números 12 e 8, Moisés, Deus fala com ele face a face. Isso é uma pessoa que agrada a Deus, ele tem diálogo com Deus. A Bíblia diz também que Jó 1 e 8, que Jó, o Senhor o exaltou o seu caráter, a sua justiça e a sua santidade. Deus disse a Satanás, está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. É o homem que me agrada sobre a face da terra. Pastor, Jó era perfeito? Não, Jó era homem como eu e você, tinha imperfeições, mas ele vivia uma vida que agrada a Deus. Ele andava na contramão do mundo, e Deus, o próprio Deus, se agradou dele. O próprio Deus deu testemunho dele. Irmão, como é bom Deus dar testemunho de você. A sua luta é grande, as tempestades têm se levantado na tua casa, enfermidade tem chegado, mas você não tem desistido dele. Você tem olhado para o céu e diga, Jesus, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a buscar a tua presença, me ajuda a andar na tua presença. E você, irmão, está agradando. Aí Deus não suporta, pelo gemido do necessitado, diz o Senhor, eu me levantarei do trono, eu me inclino para ver o que acontece no céu e da terra. Eu tiro aquele que está no monturo e faço sentar-se diante dos meus príncipes sobre a face da terra. Eu faço da mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Ele é Deus de milagre, pacaste que me incomodecar, para aquele que vive uma vida que agrada a Deus. Irmão, viva uma vida que agrada a Deus. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou em João 6,38,
porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O seu trabalho para Jesus revela se você está vivendo verdadeiramente para Ele ou para si mesmo. Jesus desceu do céu, irmão, deixou o trono de glória, para morrer por mim e por você, para fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Ele veio cumprir o propósito do Pai. Irmão, você está aqui na terra, é para cumprir os propósitos de Deus. Hoje Deus quer mudar a tua vida agora nesta manhã. Hoje, através do amor dele, que você conheceu o amor dele agora através da palavra. As suas decisões agora vai fazer a diferença. Tenha uma vida que agrada a Deus a partir de agora, mude a tua história. Você que está afastado, está distante do caminho do Senhor, Ele te ama. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por você agora. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo. É passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se vão e tudo agora é novo, é novidade de vida. Deus tem coisas novas na tua casa. Deus tem coisas novas na sua família. E para concluir, nesses 4 minutos que eu tenho, se você viver para agradar a Deus, o que acontece? Ele tomará a realidade, os seus sonhos e os seus projetos. Lembra de Daniel? Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, foi tirado da sua terra, mas quando ele chegou lá, ele disse: olha, estou fora de casa, meus pais morreram, estou em terra estranha. Chamou os 3 amigos, Misael, Ananias e Azaria, e disse: olha, vamos fazer um propósito. Qual é o propósito, Daniel? Nós vamos viver uma vida que agrada a Deus aqui na Babilônia. Jovens, irmão, de 16, 17 anos, adolescentes, eles se posicionaram em fazer escolha. Ele sabia que o amor de Deus era grande. Ele viu que o pecado fez eles saírem da terra. Ele viu que seus pais não andaram no caminho do Senhor, saíram da terra, foi levado para um lugar estranho, mas mesmo no lugar estranho, eles resolveram viver uma vida que agrada a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel, ele assentou no seu coração, viveu uma vida que agrada a Deus, e tomou-se em primeiro. E ele se tornou, irmão, o primeiro ministro. Ele se tornou também um dos príncipes da Babilônia. Olha onde Deus colocou ele. Irmão, quem vive uma vida que agrada a Deus, Deus vai te exaltar sobre a face da terra. O que vive uma vida para agradar a Deus, serão aprovados por Ele. Os que não agradam, serão reprovados. Quem vive para agradar a Deus, manifesta Jesus na terra. Irmãos, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. O que vivem para agradar a Deus, ouvirão de Jesus no último dia: servo bom e fiel, porque fosse fiel sobre o pouco, foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Os que agradam a Deus terminarão aprovado em Cristo Jesus. Irmão, viva uma vida que agrada a Deus. Amém? Tem alguém para Jesus nessa noite, desta manhã? Se estiver, coloca aí: eu aceito, que eu quero orar por você agora. Coloca aí: eu aceito. Viva uma vida que agrada a Deus. Ah, mas eu desagradei. Passado. A partir de agora, você conhece o amor de Deus. A partir de agora, você sabe que as suas decisões, o rumo que você toma, vai dizer se você serve ou não serve. Você vai viver uma vida de renúncia, vai renunciar ao mundo, irmãos? Vai crucificar o mundo, as suas paixões, porque Deus nos foi crucificado na cruz do Calvário e levou sobre si toda a nossa enfermidade e dores. Ele nos perdoou. Então seja crucificado com Cristo hoje, nesta manhã, servindo a Ele, entregando a vida para Ele e vivendo uma vida que agrada a Deus, e Deus vai realizar os sonhos, os desejos do teu coração. Quero fazer uma oração. Tem alguém para Jesus aí na live? Coloca aí: eu aceito. Eu aceito. E Deus quer mudar a sua vida. Mas se você viver, irmão, vai se tornar realidade tudo aquilo que você precisa. Vamos colocar de pé aqueles que estão comigo. Vamos fazer o terceiro clamor pelas orações que os irmãos estão pedindo aqui, pelos pedidos. E Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar.
eterno, fiel e justo. Apresento a Ti cada um desses pedidos, Senhor, que for escrito da segundo clamor até agora, meu Pai. Vai de conta aqueles que estão nos hospitais, no leito, na UTI, aqueles que vão submeter-se à cirurgia, aqueles que estão passando por cirurgia, aqueles que já fizeram a cirurgia, meu Pai, e necessitam de uma restauração completa, meu Pai, cicatrização. Vai de encontro agora, meu Pai. Aquele que deseja, meu Pai, que a sua empresa, o seu comércio, meu Pai, seja abençoado. A partir de agora, esse crente, essa pessoa vai viver uma vida que te agrada, e o Senhor vai abençoar de maneira tremenda esse empreendimento. Pai amado, eu repreendo a enfermidade no corpo, na alma e no espírito agora. Eu decreto porta de emprego aberta. Eu quebro toda barreira, todo empecilho que tem atrapalhado essa vida, de viver uma vida que te agrada. Eu quebro agora pelo poder da tua palavra, e que haja decisão sincera no coração, que haja vida de renúncia, que haja decisões, meu Pai, assim como Enoque tomou uma decisão de andar contigo, assim como Noé, meu Pai, em meio à geração corrupta, tomou uma decisão de andar contigo, ó Deus, assim como Abraão, que ouviu a tua voz e renunciou todo o seu passado para andar contigo, para acreditar na tua promessa, e através dele nós estamos aqui. Através dele veio a promessa da semente, que foi teu filho Jesus Cristo, que foi prometido ali no jardim do Éden, que foi renovada a aliança ali com Abraão, através da sua descendência, e assim ter chegado, ter cumprido, meu Pai, a tua vontade aqui na terra, não a vontade dele, mas sim de cumprir, meu Pai, de morrer por nós na cruz do Calvário. O teu amor é grande, que haja compreensão do teu amor sobre cada vida, que cada vida reconheça o amor, assim como Paulo disse, o amor de Deus nos constrange, o teu amor nos constrange. Quem somos nós? Nós não merecíamos nada, mas esse amor, meu Pai, é tão grande, é tão lindo, que quando nós analisamos e olhando para ele, não tem como não abrir o coração, não tem como não te abraçar e não rejeitar as coisas do mundo. Nós jogamos tudo para fora e abraçamos, meu Pai, esse amor verdadeiro, esse amor infinito, esse amor, meu Pai, imutável. Nós te louvamos por tudo. Abençoa cada crente, cada casa, cada lar, cada família, o nosso pastor, sua casa, a sua família. Abençoa todos que estarão assistindo, meu Pai, esse programa, cultuando contigo, esses que todos os dias estão conectados. Abençoa, e abençoa aqueles que virão para o culto hoje à noite de doutrina, para ouvir a tua palavra. É assim que eu te peço, pelo nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos.